Na minha adolescência, meu pai fez uma viagem para a Itália e ele me levou. E aí foi quando eu conheci brevemente a Itália. Quando as pessoas viajam para lá, elas conhecem muito o norte da Itália, Sim. porque é onde está concentrada a maioria das cidades turísticas. Então você que tem pouco tempo, não tem muitos dias, você vai para o norte porque está tudo lado a lado. Tem uma questão Florença. e tem uma questão estrutural e histórica também, que o norte da Itália é mais rico. Sim. E ele historicamente foi mais rico, então as cidades com mais arte, com mais essas coisas... Tá tudo lá pra cima. Isso. E aí, turisticamente, às vezes o sul é um pouco mais negligenciado, né? É a segunda opção, não é a primeira. Porém, tem um lugar no sul que vale a pena. Vale muito a pena. Como tem um? Tem vários. Mas foi o que você conheceu. Foi o que eu conheci. Tem um ao sul que você pouco conheceu tempo. que vale Eu sei a que a pena. Itália, você fica um mês lá e é pouco. Né? Eu tive... Foram 5 dias, sabe? Foi o tempo que eu tive. Então, eu não conheci quase nada. Mas, historicamente falando, acho que eu conheci um dos lugares mais históricos que mais me impressionaram. Que foi Pompeia. Ah, você foi a Pompeia? Eu fui a Pompeia. Que legal. E por que eu digo isso? No norte você tem Roma. Aí você fala, mas Roma não é mais legal, Coliseu... A única coisa que está de pé em Roma é o Coliseu. A única coisa dessa época, né? Porque depois você tem o Renascimento... E Roma não é nem norte nem sul, né? Roma a questão é a linha Roma antiga é sensacional, né? A história do Império Romano. Mas você vai para Roma, infelizmente... você vê aquela placa e aí mostra o desenho aqui, assim foi mesmo. O grande palácio romano, uau! Quando você olha, tem 4 tijolinhos de barro empilhado. E aí você tem que usar... foi a Roma. Você tem que usar... Não, nunca fui pra Itália. Você tem que usar a sua imaginação assim para imaginar aquele palácio. E Roma inteira é assim. Infelizmente se deteriorou muito. É muita Pegou ruína. muito fogo, inclusive, né? A cidade foi destruída então, várias vezes. É muita ruína. Não, e tem muita coisa também em Roma que é a reconstrução de coisas em períodos seguintes. Então, igreja. Você tinha uma igreja no estilo X, os caras vão lá e reconstroem uma em cima com outro estilo. E a cidade de Roma hoje está em cima da cidade antiga. Então tá tudo meio misturado. E aí você vê uma ruína muito, muito deteriorada e a plaquinha. Isso aqui foi isso aqui, ó. Uau! Mas você tem que usar a imaginação toda hora. Um pedaço de ladrilho e um desenho como aquele ladrilho era pra Então, assim, é uma pena. Você que gosta de história romana, é uma pena que você, poxa, tanta coisa se perdeu. E aí eu viajei pro sul. Quando eu entro em Pompeia, que foi uma cidade que foi devastada pelo vulcão Vesúvio, acho que todos vocês já sabem disso, lá pelo século I depois de Cristo. Porém, um outro lado dessa tragédia que ocorreu foi que a lava, ela serviu como um conservador, ficou em conserva. Ela preservou a cidade, né? Uma cidade em conserva que ficou perdida durante quase 1.500 anos, ela ficou perdida. E aí, quando encontraram, escavaram, não teve nenhuma cidade por cima. Eles tiraram toda a terra e uma cidade romana de pé. Quando eu entrei em Pompeia e eu olhei, ela se perdia no horizonte. Eu falei, cara, isso aqui é uma cidade. A rua que eu tô andando é a rua que a galera andou. Lá no 1 depois de Cristo. Não construíram um meio-fio em cima dele. Esse é o meio-fio de 2.000 anos atrás. Isso aqui era uma padaria. Tem as paredes. Isso aqui é a casa do pobre e a casa do rico. Você entra na casa com pinturas com a tinta daquela época. Tinha uns afrescos, né? Com afrescos, pessoal... com o rosto da pessoa que morou ali. Você se sente andando numa cidade romana de 2.000 anos atrás. Então essa imersão você só consegue no planeta Terra encontrar em Pompeia. Porque você está imerso em uma cidade andando... Que foi preservada. É um fóssil. É um fóssil do ponto de vista arqueológico. Só não tem o telhado. Que o telhado foi queimado. Os telhados não tem telhado, mas tirando o telhado, as paredes... os chafariz da casa, os cômodos... Eu não fui a Pompeia, eu tenho uma dúvida real. As paredes são paredes altas, então. Você consegue entrar numa casa, por exemplo. Eu entrei numa casa do que era considerado uma casa de um nobre. Então é a sala com chafariz no meio. Ah, que legal. Era muito comum ter o chafariz no meio. Pra resfriar, inclusive, né? Pra resfriar a casa. Né? Lanchonete... Na esquina tinha uma lanchonete lá com os buracos que a pessoa fazia a comida, os temperos. O meio-fio é muito interessante. O cruzamento, como tinha charrete, né, carroça, o meio-fio tinha umas pedras... para você atravessar a rua, tinha umas pedras mais elevadas. Ah, tá. Tipo
Uma faixa de pedestres elevada. Elevada. Tá. Porque as rodas passavam. Entendi. Né? E você não precisava pisar na rua, que, sei lá, devia ter cocô de cavalo, não sei, mas... Devia ser insuportável. Devia ser insuportável. Porque em várias cidades o pessoal fala sobre o acúmulo de bosta de cavalo, né? A primeira reunião ambiental, inclusive, é sobre bosta de cavalo no século XIX. Então tinha uns pisos elevados, né, que você ia pisando, tipo pedrinha em pântano, assim, né? Mas elevadas, você ia pisando. Ponte, como é que fala? A pedra maldita do Faustão. Exato, que tinha uma bolinha ali no meio pro Romano cair. Tinha anfiteatro inteiro. Então, assim, foi uma sensação apaixonante para você que gosta de história antiga. Você andar numa cidade 2000 anos atrás, Pompeia foi sensacional. Ver o rosto do Alexandre o Grande em ladrilhos no chão, ainda vivos, né, com cores. E a história que ocorreu também, as pessoas que foram eternizadas em gesso, né, que a explosão do vulcão foi tão rápida que pegou pessoas de surpresa, então você mostra a posição que a pessoa estava em seus últimos momentos. Seja um cachorro morder na coleira para tentar se soltar, seja... triste, né? Uma história bem triste. Um cara... bem horrível. Com casais abraçados. Casais abraçados. Mãe protegendo criança. Cara tocando punheta, assim, vou morrer então, beleza. E ficou eternizado ali, né, no ato. Meu filho, solitário. Ele foi lá pro monte falar com os videntes, aí o vidente virou para ele e falou, meu filho, você vai entrar para a história. E entrou pra história até hoje. Ou ele estava escondido, ninguém vai ver eu fazendo isso. Né? E hoje tá no museu. Né? Veja bem, né? Tava no banheiro. A mãe falando, meu filho, sai daí, esse banho tá demorando demais. E ele tá no museu. E nesse momento ele tá em nosso lar olhando e falando, ai meu Deus, que vergonha. Que ideia, então, assim... e também, tipo, prostíbulos. Você tem os prostíbulos e em cada cômodo dos prostíbulos você tem pinturas eróticas. Pinturas eróticas em volta, nas paredes. Olha que interessante isso. Não tinha ninguém trabalhando na hora. No prostíbulo? Não tem acho que morreu já mais de 2000 anos quem estava trabalhando lá. Não tem os invólucros, os casulos das um casal lá mandando ver. Vai saber. Até onde eu sei, não. Já que a gente vai morrer mesmo. Eles não estão pela cidade, eles foram retirados, colocados no museu. Sim, tem um museu cheio de proteção, com vidro. Até porque eles devem dissolver com facilidade. E você conhece lá a cultura da cidade, os costumes, as tradições. Você vê que o sexo não era uma coisa, não era um tabu muito grande, como o cristianismo trouxe, uma coisa muito pecaminosa, né? Muito sagrada. Você tinha campainhas de pênis. Por exemplo, um pênis que era uma campainha. Tinha também grafite, né? Tem muito desenho na parede, muito grafite. Você tinha um deus que tinha um pinto que arrastava pelo chão, que era o Príapo. O Príapo. Um deus grego que tinha um pintão. Só pelo chão. Fertilidade, né? Então, ele mandava ver o negócio lá pra cima. Imagina o cristianismo ter um santo que era o Kim de Bengala, sabe? E que a função do santo era essa. Então, pra você ver o choque... Era pra não broxar. O Príapo era pra não broxar, era pra estar sempre... Faz oferenda pro Príapo, qualquer coisa aí que você tiver. Então, assim, você vê Tanto é que você tem ai, meu Deus. Tanto é que você tem uma condição, que é o priapismo, que é quando... doença? É quando você tem uma ereção que não passa. É uma ereção que não passa. E é perigoso, porque você pode necrosar o pênis e tal, dar uma dor intensa. Sabe de onde vem. Vem lá de Pompeia. Do deus grego, no caso. Não, deus romano, né? Deus romano. Deus romano. Então, assim, é muita riqueza de história, cultural e principalmente a imersão de você andar numa cidade romana ainda de pé. Só falta os moradores. Tirando isso, tá tudo lá. Então é muito impressionante. Me impressionou muito. O que eu acho interessante de você trazer isso é porque é muito legal entender que a gente não sabia, história, como era a vida em Roma antes da descoberta de Pompeia. Olha só. Porque como o Império Romano ele foi destruído, ocupado, Roma foi queimada várias vezes, essas informações elas foram se perdendo ao longo da história. Então você tem todo esse caminho, você tem a descrição do que aconteceu, mas você perde um pouco da informação de como era uma casa romana, de como era o dia a dia dessas pessoas, porque você não vai escrever isso, você escreve grandes eventos. Então a Roma foi atacada, a Roma foi destruída, Roma isso, Roma aquilo. E aí a antiga Roma, a Roma do século I, você perde. Sim. Você não tem essa informação. E aí essa reconstrução do que foi a vida romana, ela é muito baseada no que aconteceu, no que eles descobriram em Pompeia. Apesar de Roma
ter sido uma cidade grande, gigantesca, não sobrou quase nada. Não sobrou nada. Só o Coliseu, praticamente. Você tem o Coliseu, sabe? E se você lembrar bem, você tem um aqueduto que atravessa a cidade inteira, que também é uma das poucas coisas dessa época que sobreviveram. De resto é muita ruim, né? Então... Inclusive, na França, né, eu fui para Nîmes, e lá em Nîmes, você tem uma arena mais bem preservada que o Coliseu, a Arena de Nîmes, e ali nas redondezas, não exatamente na cidade, você tem um aqueduto extremamente bem preservado também. É sul da França, né? Então o Império Romano chegou lá meio rapidão, assim. Então é interessante isso, né? Porque a própria Roma mesmo passou por tanta coisa, com tanta gente, que a coisa foi meio... Mas essa é a experiência que eu queria compartilhar. Muito legal. Que foi uma viagem muito interessante e fiquei muito surpreso. Gostaria e irei a Pompeia um dia, se tudo der certo. Um dia vale muito a pena. Um dia iremos a Pompeia. Quiçá juntos. Eu já falei uma coisa, eu nunca pisei na Itália, e foi de propósito. Porque se eu fosse pra Itália, eu ia ficar 4 dias. E eu não acho plausível ficar 4 dias na Itália. Se eu for pra Itália, eu vou assinar um dos melhores seguros-saúde. E comerá... Vou ficar 1 mês lá. Comendo como um babuíno. E eu vou comer 1/5 do país. Até infartar de tanto comer. Até infartar. Eu estou falando comer no sentido, né, de alimento. Sim. E assim, vai ter que ter translado. Eu vou ter que pagar o translado porque eu vou ter que vir um avião sozinho comigo. Só de parmigiano reggiano você vai comer 5 quilos. E prosciutto de Parma. Nossa senhora. Olha, mas a melhor pizza é brasileira, hein? Ih, comeu mal, hein? Comeu mal, hein? Tá falando. Não. É mito. Em São Paulo. Não. Mas comeu. Eu acho que assim, eu tenho que tirar a prova. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos a Nápoles comer a legítima napolitana e você vai ver que. Vamos pra Nápoles. Que a pizza brasileira é boa. A gente tem pizza muito boa no Brasil. Mas os caras... A gente tem pizza aqui em São Paulo. Os caras manjam do Paranauê. Que tem o selinho napolitano. Sim. Os caras de Nápoles vêm pra cá pra fazer o teste.